Que privilégio podermos nos reunir mais uma vez para ouvirmos, aprendermos daquilo que Deus tem para ensinar ao nosso coração por meio da sua palavra. Para isso eu queria te convidar nessa noite para abrir a sua Bíblia, e você vai precisar me perdoar algumas vezes hoje, porque vai ser muito comum eu dizer no texto que Paulo nos escreveu, mas não foi Paulo que escreveu, ou pelo menos ninguém sabe quem escreveu, a carta de Hebreus, capítulo de número 3. Hebreus, capítulo 3, nós vamos fazer a leitura dos versículos 12 até o versículo de número 19. É o texto que nos cabe a meditação desta noite. Hebreus, capítulo 3, versículos 12 a 19. E diz assim a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 3, dos versículos 12 a 19. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que, desde o princípio, tivemos. Como se diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Vamos orar? Deus bondoso e maravilhoso, nós louvamos e exaltamos o nome do Senhor, Deus, e clamamos nessa noite para que o Senhor fale ao nosso coração, para que nós possamos compreender a Tua palavra, Deus, entender a Tua vontade para as nossas vidas, e possamos ser capacitados e despertados ao Senhor para que possamos colocar a Tua palavra e aquilo que aprendemos em prática nas nossas vidas. Tem misericórdia de nós, Deus, porque nós somos falhos, nós somos pecadores e somos desesperados pela Tua presença, precisamos do Senhor e por isso nós Te clamamos, porque somente o Senhor pode cuidar das nossas vidas e do nosso coração. Fala conosco, impacta as nossas vidas usando a Tua palavra nessa noite, é o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que foi escrito por alguém que até hoje é desconhecido, fala para nós através de uma realidade que aconteceu há muitos séculos atrás. Há muitos séculos atrás, os irmãos vão se lembrar que o povo de Deus foi chamado a sair da terra do Egito, a sair da escravidão, a ser liberto. E ao estar rumo à liberdade, ao estar a caminho da liberdade, o povo de Deus começa a olhar para trás. Ele é compelido a olhar para trás, a olhar o que tinha acontecido antes, a perceber que no caminho da salvação, no caminho da liberdade, havia desafios a serem enfrentados. Haviam desafios a serem vencidos. E esses desafios muitas vezes pareciam maiores e mais importantes, pareciam muito mais desafiadores do que eles tinham capacidade para vencer. E então era muito mais fácil olhar para trás e lembrar de que mesmo na escravidão havia um certo tipo de conforto enganoso. E eles então começam a murmurar contra o Senhor, e o Senhor vai trazendo coisas extraordinárias para aquele povo observar. Ele vai fazendo coisas tão deslumbrantes que até hoje são lembradas por nós. Aquele povo era conduzido por uma coluna de fogo durante a noite para que não passasse frio. Era conduzido por uma nuvem durante o dia para que não passasse calor no deserto. Eles tinham alimentação, as suas roupas não envelheciam. Eles tinham a liderança e o pleno governo de Deus sobre as suas vidas, sobre os seus líderes, sobre a sua política, sobre a sua cultura
e sobre tudo que concernia as suas vidas. Mas o caminho da salvação traz consigo alguns desafios. E esses desafios precisam ser vencidos para que nós possamos caminhar, seguir em frente, aprender, sermos transformados pelo Senhor. E é justamente por isso que nós precisamos enfrentar os desafios que estão no caminho da liberdade, no caminho da salvação, no caminho do Senhor. Nós não podemos nos render à escravidão do pecado, nós não podemos voltar atrás, não podemos olhar para trás. Porque atrás a única coisa que tem é a nossa vida de pecado e de desespero. No entanto, existem duas causas para que a incredulidade seja levantada no nosso coração, apareça para nós. Essas duas causas, uma o texto não diz, mas você sabe muito bem, é o inimigo das nossas almas, o diabo. O diabo se levanta contra nós e tenta colocar em nós a incredulidade. O fato de nós não conseguirmos mais, e isso é incredulidade, não conseguirmos mais olhar para o caminho da salvação e começarmos a olhar para trás, para a vida de pecado, para a vida da qual nós fomos libertados. O diabo tem este poder, esta influência sobre nós, a colocar no nosso coração um desejo pelas cebolas do Egito, um desejo pelo conforto, não o conforto material apenas que o nosso trabalho é capaz de gerar, mas o conforto da escravidão. De nós não precisarmos mais lutar pela liberdade, de nós não precisarmos caminhar mais, de nós não precisarmos mais enfrentarmos desafios, de nós não precisarmos mais buscar o Senhor por meio da palavra, por meio da oração, por meio da entrega das nossas vidas, por meio do sacrifício de dedicarmos a nossa vida ao Senhor. E cada uma dessas coisas vai nos levando a olhar para trás e a olharmos com gratidão para a vida de incredulidade. A segunda coisa que nos faz gerar incredulidade no nosso coração é justamente o nosso pecado. E a facilidade que o pecado tem de domar e de dominar o nosso coração. De tirar a nossa vontade recém-estabelecida pelo Senhor e nos levar para o tempo da escravidão. O tempo em que nós não temos condições de lutar contra a nossa pecaminosidade, contra a nossa maldade. O tempo em que nós não conseguimos resistir ao nosso pecado e fugir dele. Pelo contrário, nós somos chamados sutilmente muitas vezes, na maior parte das vezes, de maneira sutil a olharmos para trás e lembrarmos que no pecado não tem desafios. No pecado nós não precisamos lutar. No pecado nós não precisamos nos esforçar. No pecado nós não precisamos de esforço para fazer alguma coisa. Nós precisamos apenas nos render e aproveitar os seus enganosos benefícios. É justamente por isso que o Senhor vai tratar aquele povo, e Ele vai tratar aquele povo com uma dureza, ou pelo menos aquilo que aparenta para nós uma dureza. A dureza de não permitir que aquele povo, que aquela geração entrasse no seu descanso. Pelo contrário, o Senhor faz com que eles andem 40 anos em círculos no deserto, para que a geração incrédula deixe de existir, e então a nova geração, a nova fé, os mais jovens, os mais corajosos, aqueles que desejam a vida com Deus muito mais do que a vida do Egito, possam entrar no seu reino, possam entrar no seu descanso, possam ser conduzidos à liberdade. No entanto, irmãos, muitos desafios no nosso tempo nos fazem também olhar para trás. Nos fazem olhar para a vida de pecado e nos fazem desejar aquilo que nós não deveríamos desejar. Ao olharmos para trás hoje, nós somos desafiados a uma vida de facilidades, a uma vida de confortos, a uma vida em que nós podemos aproveitar os benefícios desse mundo, ou pelo menos os enganosos benefícios desse mundo, enquanto nós somos convidados a deixar
o caminho da liberdade. Nós somos convidados a deixar o caminho do Senhor. Nós somos convidados a abandonar o Senhor e as coisas que Ele fez por nós. E por isso eu queria te fazer uma pergunta nessa noite. Será que você consegue lembrar quais são as coisas que Deus já fez por você ao longo da sua vida? O que é que o Senhor fez por você? Eu tenho certeza que se você se esforçar muito, você vai se lembrar de muitas coisas, mas você não é capaz de lembrar tudo que Deus fez. Não porque você é incapaz ou porque a sua memória esteja com algum problema, pelo contrário. As coisas que Deus faz, nós costumamos lembrar com muita alegria, com muita gratidão. No entanto, nós não conseguimos lembrar tudo que Deus faz, porque na verdade nós nem mesmo sabemos tudo que Deus faz por nós. Nós não somos capazes de saber tudo que Deus faz, porque muito do que Ele faz no secreto, no oculto, na sua própria vontade, e compete apenas a Ele saber o que é a totalidade das coisas que Ele faz por nós. No entanto, irmãos, nós também podemos lembrar das muitas coisas que nos fazem duvidar de Deus. Nós podemos lembrar dos muitos convites que nós recebemos do nosso próprio coração para abandonarmos o Senhor, para não lermos a Sua palavra, para abandonarmos a vida de oração, para abandonarmos a vida na igreja, para abandonarmos os nossos irmãos, para deixarmos para trás o caminho da liberdade e voltarmos para o caminho da escravidão. E nós podemos olhar para muitas coisas ao longo da nossa vida. Uma delas é o nosso próprio coração, o nosso próprio pecado, a nossa própria maldade, as lembranças das coisas boas do passado. Nós podemos olhar também para a dificuldade que nós temos de encontrar tempo na vida eclesiástica. Ao servirmos ao Senhor, nos falta tempo. Se nós servimos com dedicação, então, aí que não temos tempo para nada. Porque todo dia tem alguma coisa na igreja, todo dia nós temos que gastar tempo com oração, todo dia nós temos que gastar tempo com a palavra, todos os dias nós temos que orientar as nossas famílias, os nossos filhos, para continuarem no caminho do Senhor. Nós precisamos servir ao Senhor aqui na igreja, nós precisamos vir até aqui, e alguns moram longe, sabem quanto tempo isso gasta. Se nós servimos ao Senhor com dedicação, irmãos, nos falta tempo. E o nosso coração, por causa do nosso pecado, por causa da vida de escravidão, vai nos lembrar disso. E lembrar que se nós não tivermos que ir à igreja, se nós não tivermos que ler a Bíblia, se nós não tivermos que nos dedicar na oração, se a gente não precisar aprender as coisas de Deus, se a gente não precisa do evangelismo, se a gente não precisa vir para cá, se a gente não precisa cuidar um do outro, nós teremos tempo sobrando. Nós poderemos aproveitar melhor a nossa vida, nós poderemos aproveitar melhor as oportunidades, nós poderemos nos dedicar mais a conseguir um patrimônio financeiro melhor. E nós vamos tendo várias oportunidades e opções para abandonar o Senhor e olharmos de volta para a vida do pecado e da escravidão. Só que nós precisamos vencer isso, irmãos. Nós não podemos deixar que o nosso coração seja dominado por essas coisas. E uma das ferramentas que o nosso coração usa, e que o diabo também coopera neste uso, para que o nosso coração seja voltado para a vida de escravidão, é a incredulidade. É a dúvida. É o olhar que percebe que o nosso coração está caminhando em direção ao Senhor, mas nós não vemos muitos frutos. Nós não recebemos boas dádivas. Nós não conseguimos reparar nas coisas que nós temos, nas coisas que nós ganhamos. E então a incredulidade faz com que a gente olhe para o passado. Olhe para a vida de escravidão. Olhe para as coisas que nós temos ou que nós podemos ter, nas coisas que nós podemos tocar, nas coisas que nós podemos ter agora, e não nas coisas que nós vamos ter lá na frente, quando chegarmos na Nova Jerusalém Celestial, ou quando precisamos esperar pela boa vontade de Deus.
Para lutar contra a incredulidade, irmãos, nós precisamos de algumas ferramentas. E nós precisamos atender ao alerta que o escritor dessa carta faz para o povo de Deus, para nós hoje. O alerta, não de que nós podemos perder a nossa salvação, não de que nós necessariamente vamos cair, mas ele faz um alerta. E nós muitas vezes ignoramos esse alerta. Tenham cuidado, irmãos. Tenham cuidado. Porque essas coisas podem nos afastar de Deus. O coração mau, não cuidar uns dos outros, não participar de Cristo, não manter firme a esperança, nos rebelarmos contra o Senhor, levantarmos e deixarmos que a incredulidade tome conta do nosso coração. Nós precisamos lutar para isso. E nós temos algumas ferramentas que nós podemos usar para lutar contra a incredulidade e para vencer a incredulidade. A primeira dessas ferramentas, irmãos, é que nós precisamos fugir da maldade. E parece muito claro, né, o que o texto diz para nós: fuja da maldade. Não deixe que o seu coração seja dominado pela maldade. E o que é maldade? Senão o nosso próprio pecado. Aquele que nos chama para a vida de escravidão de novo. Aquele que assedia o nosso coração e muitas vezes vai nos conquistando pouco a pouco. Vai tirando a vontade que nós temos de servir ao Senhor por causa das muitas coisas que nós passamos e vai nos fazendo olhar para as coisas de Deus com um olhar maldoso, com um olhar pecaminoso. Vai fazendo com que a gente olhe para as coisas de Deus com defeitos. Aqueles que são novos convertidos, que estão caminhando com Deus há pouco tempo, raramente tem esse problema, mas esse problema vai aparecendo. E ele vai afrouxando o nosso coração, as trancas do nosso coração, e ele vai pouco a pouco entrando na nossa vida, para que a gente possa começar a perceber coisas ruins que nós não percebíamos antes. E nós vamos sendo conduzidos pela incredulidade a olhar para as coisas de Deus como algo ruim. Vir para a igreja, eu estou cansado. Vir para a igreja falta tempo. Eu não posso me dedicar tanto aos meus próprios projetos, porque eu preciso me dedicar ao Senhor. Porque eu tenho que me dedicar à igreja, porque eu tenho que me dedicar à família, porque eu tenho que me dedicar, ou porque eu não posso agir dessa ou daquela maneira, porque as pessoas vão me olhar com olhos ruins. Porque se eu fizer isso, a minha consciência talvez pese, porque a palavra de Deus diz que eu não posso fazer. E puxa, eu vou perdendo oportunidades. E nós vamos olhando com os olhos que vão achando defeito nas coisas de Deus. Puxa, o louvor hoje não foi tão bom, né? Mas o clima também não está muito agradável para ir para a igreja hoje, estava meio esquisito. Ou eu não estou me sentindo tão bem assim. Ou eu tenho um monte de problemas para resolver, eu preciso limpar a casa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquele outro, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e quando eu vou na igreja eu fico olhando para os irmãos, e eu vejo, alguns eu vejo hipocrisia, outros eu vejo um relaxo, outros eu vejo isso, outros eu vejo aquilo, e eu vou achando um monte de problemas. E quando nós menos percebemos, nós percebemos que não é os problemas que a gente acha, mas é a falta de fé. É a falta de olhar para o Senhor. É a falta de olhar para as coisas que Deus está fazendo, muito mais do que as coisas que nós estamos fazendo, ou do que nós podemos fazer. E o escritor dessa carta deixa para a gente que nós temos que tomar muito cuidado com a maldade do nosso coração. Nós não podemos deixar que a maldade tome conta, porque de maldade em maldade a incredulidade vai tomando conta do nosso coração. E nós que antigamente olhávamos para as coisas de Deus com alegria, olhávamos para as coisas de Deus com compaixão, olhávamos para as pessoas com empatia, agora olhamos para as pessoas com um olhar pecaminoso.
olhamos para as coisas de Deus não como suficientes, mas como coisas que nos atrapalham, coisas que tiram o nosso potencial, coisas que fazem com que a gente perca o nosso tempo, coisas que nos fazem olhar para as coisas de Deus e ver elas como algo ruim, algo que não vai nos abençoar, mas vai nos atrapalhar, algo que não vai nos edificar, mas vai trazer problemas para as nossas vidas, coisas que a gente tem que resolver, coisas que a gente tem que fazer. E Deus me livre de ter que resolver o problema de alguém. Deus me livre de ter que resolver o problema da igreja. Deus me livre de ter que perder tempo do meu final de semana. Deus me livre de ter que abandonar os meus próprios interesses para resolver coisas de Deus, coisas da igreja. Nós estamos diante, inclusive, das eleições das sociedades internas. E é o tempo que a galera mais foge, né? Mais foge. Deus me livre de ser eleito para alguma coisa, ter que resolver as coisas, ter que fazer alguma coisa. Pelo contrário, eu quero mais é descanso, eu quero mais é ficar de boa na vida. Vou ter que ficar me incomodando com as coisas, planejando coisa. Nós somos expertos em fugir de Deus. E aqui eu estou usando coisas banais do dia a dia, mas como é que tem sido a sua vida de oração? Como é que tem sido a sua leitura da palavra? Será que a maldade do seu coração, a maldade do pecado já te afastou da palavra? Já te afastou da vida de oração porque você nem acredita que Deus é capaz de fazer alguma coisa por você? Será que você está afastado da palavra porque você não acredita mais que ela é verdade absoluta? Será que você está fugindo das coisas de Deus porque na verdade, no fundo, você não acredita em Deus, na sua capacidade, no seu poder, nas suas obras, na sua glória, nas coisas que Ele pode fazer? Só que essas coisas grandes normalmente ficam em segundo plano. E nós muitas vezes abandonamos as coisas que parecem banais aos nossos olhos. Só que nós não percebemos que começa no banal. Começa nas coisas pequenininhas, nas coisas simples do dia a dia. É um dia que não deu para orar, é um dia que não deu para ler a Bíblia, é um dia que não deu para vir na igreja, é um dia que não deu para fazer isso, para fazer aquilo. E nós então vamos sendo levados de dia após dia, de situação após situação, e nós não percebemos que isto é o resultado da nossa incredulidade tentando tomar conta do nosso coração. É por isso, irmãos, que nós precisamos fugir da maldade, das coisas ruins do pecado, para que nós não sejamos levados à incredulidade, para que as trancas do nosso coração não sejam abertas e a incredulidade tome conta de nós. Nós precisamos fugir do pecado e da maldade do nosso coração, que fazem com que as coisas de Deus comecem a parecer ruins e não boas. Mas em segundo lugar, nós precisamos, para fugir da incredulidade, para vencer a incredulidade, andar juntos. Ah, pastor, aí não. Não, nem pensar. Andar junto, não. Andar junto pressupõe que eu tenho que ficar ouvindo os problemas dos meus irmãos, que eu tenho que ficar atendendo às necessidades das pessoas, que eu preciso orar pelas pessoas, que eu preciso, Deus me livre, me preocupar com as pessoas. E é exatamente isso. Não é possível, e eu ouso dizer aqui, que não é possível vencer a incredulidade sozinho. Porque afinal de contas, irmãos, um dos efeitos da incredulidade é nos levar para uma vida de autodependência, de autossatisfação e de solidão. E a partir do momento que nós estamos nessa vida de solidão, que nós nos afastamos uns dos outros, nós começamos a fraquejar o nosso coração. Nós começamos a abrir as trancas do nosso coração para que a incredulidade tome conta. Porque afinal de contas não vai ter ninguém para nos animar, não vai ter ninguém para nos ajudar, não vai ter ninguém para puxar a nossa orelha. E sim, é muito importante que a gente puxe a orelha uns dos outros, algumas vezes. Mas nós somos chamados a esta ideia de solidão, de solitude. Solitude é bom. Às vezes é bom a gente estar um pouco só, a gente orar sozinho, ler a palavra sozinhos, termos a nossa intimidade com Deus sozinhos também. Isso é importante, faz parte da vida cristã.
mas ela está muito longe de ser a parte mais importante. É apenas um detalhe. Mas o que nós somos chamados a fazer, irmãos, é estarmos unidos, é estarmos juntos, é nos fortalecermos uns aos outros juntos, é dependermos uns dos outros, por mais que isso possa doer o nosso coração. Porque depender uns dos outros envergonha as nossas vidas. Poxa, pastor, mas eu vou ter que confessar o meu pecado? Sim. Poxa, pastor, mas eu vou ter que dizer as coisas ruins que eu passo? Sim. Por quê? Porque, na verdade, irmãos, todos nós passamos pelas mesmas coisas. É claro que de maneiras diferentes em certas ocasiões, mas todos nós passamos pelas mesmas coisas. Todos nós passamos por problemas na família, diferentes, mas passamos. Todos nós passamos por enfermidades, diferentes, mas passamos. Todos nós passamos por problemas na família, no emprego, no trabalho, né? Nos estudos. Todos nós temos dificuldades de relacionamentos, seja conosco, seja com a nossa família, seja com o próximo. Todos nós passamos por dificuldades, irmãos. Todos nós temos problemas. Todos nós. E estarmos juntos faz com que esses problemas eventualmente venham à tona, sim. E faz com que nós possamos nos ajudar. Faz com que a gente possa olhar para os problemas dos outros e perceber que nós podemos ser a solução. O que muitas vezes nós tentamos fugir. Fugir de tentar ajudar um ao outro. Mas Deus o livre se alguém fugir quando você precisar de ajuda. Porque você quer ser ajudado, mas você não quer ajudar. Você quer que Deus faça algo por você, mas você não quer fazer algo pelo Senhor. Você almeja que não esteja sozinho nos seus momentos mais angustiantes, mas você não quer participar dos momentos angustiantes dos outros. E foi assim com Jesus, irmãos. Quando Jesus estava para passar pelo seu momento mais angustiante, quando ele estava prestes a ir para a cruz, quando ele estava suando sangue, os seus discípulos estavam dormindo. Porque é muito melhor dormir do que participar de um tempo de oração. É muito melhor poder abrir mão de estar com as pessoas para cuidar dos meus próprios interesses. É muito melhor poder resolver os meus próprios problemas sem que ninguém fique metendo o bedelho na minha vida. Quando na verdade o que nós mais precisamos é justamente o contrário. É estarmos juntos, para que nós possamos nos aconselhar, para que nós possamos nos ajudar, para que nós possamos nos fortalecer uns aos outros, para que a gente possa sim passar um pouco de vergonha ao contar das nossas fragilidades. E às vezes nós somos levados à ideia falsa de que se nós estivermos altivos, estivermos preparados, estivermos fortes, se nós não dependermos uns dos outros, nós estamos no caminho certo. No caminho certo para a desgraça, só se for. Porque é justamente o contrário. É demonstrar dependência que nós nos tornamos fortes, é servir uns aos outros que nós estamos em primeiro lugar. Nós precisamos aprender a andarmos juntos, irmãos, sem as amarras. E um dos primeiros efeitos que nós vamos perceber quando a incredulidade está tomando conta do nosso coração é que ela nos leva para uma vida de autossuficiência e de solidão. Ela nos afasta das pessoas. Pode perceber. A partir do momento que tem um pecado nas nossas vidas, a partir do momento que nós estamos fragilizados, a partir do momento que nós estamos incrédulos, que nós estamos fugindo de Deus, a primeira coisa que a gente faz é fugir das pessoas, porque a gente tem que dar explicação. Porque a gente precisa responder às coisas que as pessoas vão nos perguntar, como se isso fosse ruim. Nós precisamos, irmãos, aprender de verdade a andar uns com os outros, a estarmos juntos, a dependermos uns dos outros, a dependermos do Senhor, a compartilharmos o que acontece na nossa vida um com o outro, a confessarmos os nossos pecados em última instância um para os outros também. Coisa que nós raramente fazemos.
Outra coisa que a gente raramente faz, e eu sei que alguns irmãos aqui da igreja fazem sim, fazem de conta própria, de livre e espontânea vontade, sem ninguém pedir. Discipulado. Estarmos juntos, lermos a palavra um para o outro, orarmos um pelo outro. A estarmos juntos não apenas para comer um bom churrasco, para tomar um bom café, que é coisa boa. É coisa boa. Mas quando que nós fazemos estas coisas? Quando que a gente voluntariamente se une para podermos ler a palavra um para o outro? Para podermos estar juntos, para compartilhar o que Deus tem feito nas nossas vidas? Nós precisamos aprender a desfrutar da companhia um do outro, a nos aconselharmos, a nos animarmos uns aos outros, a cuidarmos uns dos outros, para que possamos vencer a incredulidade. Em terceiro lugar e último, nós precisamos aprender a participar de Cristo. Versículo de número 14. Precisamos aprender a participar das coisas que o Senhor está fazendo. Entenda, nós não precisamos fazer coisas. Nós precisamos aprender a participar daquilo que Deus já está fazendo. Não é preciso inventar a roda. Não é preciso que você esteja na igreja 24 horas por dia. Mas você precisa estar com o Senhor 24 horas por dia. Você precisa aprender a desfrutar do Senhor ainda mais. Você precisa aprender a buscar o Senhor ainda mais. E a participar da vontade de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós somos levados a olhar para a nossa própria vontade e a olhar para a nossa vontade como se ela fosse muitas vezes melhor do que a vontade de Deus. E eu poderia te perguntar agora, e certamente você teria uma resposta pronta na ponta da sua língua. Quantas vezes a sua vontade foi melhor do que a de Deus? Quantas vezes que você escolheu participar da sua vontade e não de Cristo, você teve sucesso? É preciso olhar, irmãos, para que nós possamos perceber o quanto nós somos dependentes de Deus. E o quanto nós precisamos participar de Cristo. E veja, dos versículos 15 a 19, vai dizer para nós exatamente sobre o povo que caminhava no deserto. E que podendo ver as coisas que Deus estava fazendo, coisas físicas, que Deus realmente estava fazendo por eles, eles ainda conseguiam murmurar. Imagina nós que muitas vezes não conseguimos ver o que Deus está fazendo. Porque muitas vezes as coisas que nós queremos, Ele já fez. Nós só não desfrutamos disso ainda na sua completude. Quantas coisas Deus tem feito por nós. Quantas coisas Deus tem feito pela sua família, pela nossa igreja, no coletivo, mas quantas coisas Deus tem feito na sua individualidade. Somente por você. E eu preciso te dizer que se você não tem nada para contar do que Deus está fazendo, é porque você está caminhando em direção à escravidão do pecado e não em direção à vontade de Deus. Porque se você estiver caminhando em direção à vontade de Deus, eu ouso dizer que certamente você tem alguma coisa para dizer que Deus tem feito nas suas vidas. Na sua vida, no caso. Ou na vida da sua família, ou na vida de alguém que está ao seu redor. Você certamente tem alguma coisa para compartilhar. Você tem alguma coisa para contar, por menor que seja, por mais insignificante que pareça, você tem alguma coisa para contar. Porque quando nós andamos com o Senhor, quando nós participamos do que Deus está fazendo, aquilo que Deus está fazendo é constante na nossa vida. Pode não ser um milagre sobrenatural e extraordinário como foi o meu casamento. Mas podem ser coisas pequenas, como voltar para casa impactado com a palavra, começar uma vida de oração, orar com alguém. Podem ser coisas pequenas. Mas aqueles que participam da vontade de Deus sempre têm alguma coisa para contar do que Deus está fazendo. Porque Deus sempre está fazendo alguma coisa. Ele nunca para de fazer algo. E muitas vezes nós esperamos a coluna de fogo, nós esperamos coisas extraordinárias do Senhor e ficamos entristecidos quando Deus não faz. Mesmo assim,
com o coração olhando para as coisas que Deus faz, nós conseguimos olhar para as coisas que Deus não está fazendo e perceber coisas que Ele está fazendo, mesmo lá. Mas para isso nós precisamos aprender a caminhar com Cristo. Para isso nós precisamos aprender a participar da vontade de Deus mais do que a nossa. A perceber que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. A perceber que caminhar com o Senhor não nos afasta dos nossos objetivos. Não nos afasta de uma vida cheia de prosperidade, de boas dádivas, de boas coisas. Pelo contrário, ela nos faz ter coisas ainda melhores. Mas coisas que não são medidas pelo dinheiro, que não são medidas pelo bem material, pelos bens materiais, que não são medidas pelo sucesso empresarial e corporativo, que não são medidas pelas suas conquistas pessoais, mas são medidas pelo quanto você consegue perceber das obras de Deus na sua vida. Pelo quanto você consegue compartilhar do que Deus está fazendo, do que Deus já fez, ou talvez do que Deus está prestes a fazer. Será que você sabe como ou o que Deus vai fazer amanhã? Claro que não, pastor. Como que a gente poderia saber? Caminhando com o Senhor. Porque caminhando com o Senhor nós temos pistas do que Ele vai fazer. E essas pistas estão muito bem descritas na sua palavra. Ele foi para nos preparar lugar. Ele está nos esperando em casa. Mas nós precisamos, irmãos, participar das obras de Cristo. Nós precisamos participar de Cristo. E para concluir, se em primeiro lugar, irmãos, para fugir da incredulidade, para vencer a incredulidade, nós precisamos fugir da maldade do nosso coração. E em segundo lugar, nós precisamos fugir da solidão e da autossuficiência. E nós precisamos cuidar uns dos outros, estar uns com os outros, participar da vida um do outro. Em terceiro, nós precisamos participar de Cristo. E para concluir, nós precisamos, irmãos, manter firme a esperança que temos em Deus. Manter firme a esperança que temos em Cristo. A esperança de que esse lugar não é o fim, de que essa vida não é tudo que nós temos para viver. De que os nossos planos aqui são muito pequenos, perto do plano de salvação que o Senhor tem estabelecido antes da fundação do mundo. Que os planos nossos são muito pequenos, perto dos planos que Deus tem para nós. Que as coisas que nós podemos aproveitar nessa vida são muito pequenas, frente e se comparadas às coisas que nós podemos experimentar e que nós vamos experimentar na Nova Jerusalém Celestial. Que os nossos sonhos pessoais são muito pequenos comparados com os sonhos que Deus tem para nós, que os nossos objetivos são muito pequenos se comparados com as bênçãos que Deus tem para nós. Se os nossos maiores planos, em comparados com os planos que Deus tem, não se comparam, irmãos. Porque os nossos planos podem nos levar até certo lugar, mas nenhum plano que nós tenhamos, que a gente possa estruturar, pode nos levar para um milagre, pode nos levar para um avivamento, podem transformar as nossas vidas ou a vida de alguém. Nenhum dos nossos planos, nenhum dos nossos sonhos, nenhuma das nossas conquistas, nada do que a gente possa fazer, pode fazer com que alguém seja salvo, só Cristo pode. Mas nós podemos participar disso quando pregamos o Evangelho. Nós, por mais grandiosos que sejam os nossos planos, não conseguimos promover um milagre. Mas ao orarmos uns com os outros, por meio da oração, Deus pode curar doenças, Deus pode transformar vidas, Deus pode transformar histórias, Deus pode trazer um coração à conversão, Deus pode fazer algo extraordinário por aquela pessoa. Por isso, irmãos, nós somos convidados a manter firme a esperança de que os planos de Deus são melhores do que os nossos. De que as coisas que Deus faz são melhores do que as coisas que nós podemos fazer. Do que as coisas que Deus tem para que a gente experimente são muito melhores do que as coisas que nós queremos experimentar. Por isso, mantenha firme, viva, eficaz a esperança que você tem em Cristo, porque essa esperança jamais pode falhar. Mas tenha cuidado.
porque a incredulidade está por aí. É uma inimiga das nossas vidas. E por isso nós precisamos vencer a incredulidade, irmãos. Nós precisamos resistir à incredulidade. Nós precisamos fugir da incredulidade. E para isso, nós precisamos estar próximos do Senhor Jesus. Nós precisamos manter a esperança que temos que em Cristo tudo é muito melhor. Tudo é muito maior. E mesmo que nós tenhamos muitos desafios, mesmo que a gente enfrente muitas lutas, muitas dores, muito sofrimento, mesmo que a angústia tome conta do nosso coração, ou que nós sejamos tomados de enfermidade, a esperança em Cristo é muito melhor, porque não importa o que a gente passe nessa vida, essa vida é só um piscar de olhos, frente à soberana, à extraordinária vida que Deus tem preparada para nós, quando chegarmos na nova Jerusalém celestial. E que assim o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e nos capacite a vencer a incredulidade. Amém? Vamos orar? Deus bondoso e maravilhoso, nós louvamos o Teu nome, Deus, e clamamos a Ti que nos ajude a vencer a nossa incredulidade, a maldade do nosso coração, a nossa autossuficiência, o desejo do nosso coração, que muitas vezes se sobrepõe ao desejo de Cristo. Nos ajuda, Deus, a sermos fortes, a sermos capacitados pelo Senhor, a vencer a incredulidade, a maldade do nosso coração. Nos ajuda, Deus, a cuidarmos uns dos outros de fato, a percebermos o quanto nós precisamos cuidar uns dos outros. E cuida do nosso coração, para que possamos cada vez mais, cada dia mais, termos o desejo de participarmos das obras do Senhor e das coisas que o Senhor tem feito, mesmo aquelas que nós ainda nem sabemos que o Senhor está fazendo. Tem misericórdia de nós, continua falando conosco, nos leva agora em paz para as nossas casas, Deus, e cuida desta semana. Nos dá uma semana, Deus, de vitória contra o maligno, contra a incredulidade, nos dá uma semana de vitória contra o pecado, e nos faz, Deus, cada dia mais próximos e parecidos com o Senhor. Cuida de todas as nossas necessidades, de todas as nossas mazelas, de todas as nossas lutas, e nos faz vitoriosos em Cristo também. E que essa semana possa ser uma semana de vitória. Nós clamamos ao Senhor por cada uma dessas coisas, em nome de Jesus. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o conforto e o fruto do Santo Espírito do Senhor seja conosco, hoje e para sempre. Amém.